da nossa devocional. A minha versão é a mensagem. O título é O Deus da Glória. Diz assim, começando no versículo 3, tá? Aqui, a bispa disse, nos orientou a ler do 3 ao 14. Como Deus é maravilhoso e que bênção Ele é. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completas e santas por meio desse amor. Há muito tempo, Ele decidiu nos adotar em sua família, por meio de Jesus Cristo, e que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente, dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Por causa do sacrifício do Messias, ele derramou seu sangue no altar da cruz. Somos um povo livre, estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades. A minha imagem está aparecendo para vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Ótimo. Por causa do sacrifício do Messias, que derramou seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre. Estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo que nós precisamos. E fomos incluídas nos planos que ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós, em Cristo, um plano de longo alcance, em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e terra. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, a mensagem da salvação, se acharam em casa, livres, entregues com a assinatura e com o selo do Espírito Santo. O selo da parte de Deus é a primeira parte do que está por vir. Um lembrete de que vamos receber tudo que Deus tem preparado para nós. Uma vida cheia de louvor e gloriosa. Que lindo esse Efésios 1. Saber que eu e você temos um selo de que a certeza que iremos viver uma vida cheia de louvor e gloriosa. Depois você pode terminar a leitura. Já nos últimos versículos ele vai falar sobre a igreja. E é lindo esse capítulo 1 de Efésios. E nós queremos orar nessa manhã, baseada nessa leitura de Efésios. Fecha seus olhos aí para a gente orar. Senhor, muito obrigada. Obrigada porque esse texto de Efésios 1 enche o nosso coração de alegria, de saber que o Senhor é um Deus maravilhoso e que o Senhor já preparou tudo para nós. Tudo, e esse tudo, Senhor, é realmente aquilo que nós iremos precisar para a nossa jornada de vida. Obrigada, Senhor, por esse selo que o Senhor coloca em cada uma de nós. O selo que é marcado pelo Espírito Santo, para que possamos viver uma vida gloriosa nessa terra. Obrigada por antes mesmo de te conhecer, o Senhor já havia preparado para nós. Obrigada por fazermos parte da tua família. Obrigada, Jesus, pelo teu sangue derramado no altar da cruz, que foi esse sangue, Senhor, que nos alcançou, que perdoou, Senhor, os nossos pecados, as nossas transgressões, e que por isso, Senhor, nós possamos nessa manhã
declarar que somos livres, porque nenhum pecado está sobre as nossas vidas, porque a tua palavra diz que aquela que reconhece, se arrepende e deixa, o Senhor lança no mar do esquecimento. Obrigada, Senhor, porque dentro de nós essa liberdade nos alcança para vivermos uma vida extraordinária nessa terra e para que o teu nome, Senhor, seja glorificado e para que eu e essas mulheres, Senhor, sejamos um memorial de uma mulher de Deus e é a prova da existência de um Deus, de que todas as pessoas possam olhar para nós e dizer, realmente, Deus existe. Olha o que Ele fez na vida dela. Obrigada, Senhor. Nós não temos palavras para te agradecer nessa manhã. E te pedimos, Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Que passagem linda de Efésios 1. Eu estou apaixonada por Efésios 1. E eu espero que você também. E leia depois ele novamente. No nosso, eu não sei se ainda está disponível o nosso Drive aqui, nós fizemos o ano passado o estudo do livro de Efésios. Depois, Adjane, dá uma olhadinha se ainda está disponível lá o estudo que nós fizemos do livro de Efésios, por favor. Hoje, junho, dia 6, o seu lugar de plenitude. Quer falar, tá me ouvindo, Patrícia? Eneida? Tô, O Drive está lá, todas as coisas ainda estão lá. Maravilha, Paty, obrigada, tá? A Paty é que organizou o Drive e nós fizemos uma jornada de devocional só do livro de Efésios. Ô, Paty, você podia fazer a leitura para a gente, por favor? Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Salmo 139, 14. O seu lugar de plenitude. O que significa ser uma pessoa plena? Não se trata de ter poder sobre os outros, mas de encontrar a sua essência, a sua identidade original em Deus. E também não se trata de ter tudo perfeito. Ao longo da vida, carregamos influências de muitas pessoas que acabam obscurecendo quem realmente somos. É preciso fazer uma viagem de volta ao nosso eu original, aquela versão que Deus criou com um propósito específico e único. Esse propósito é o seu lugar de plenitude. Quando estamos no nosso lugar de operação, nós encontramos alegria, não sentimos cansaço e vivemos com fluidez. Deus criou cada um de nós com uma missão específica e precisamos buscar essa missão, pedindo a Ele que remova as peças que outros colocaram em nós ao longo da vida. Além disso, precisamos encontrar o nosso céu, o lugar de autoridade que Deus nos deu. Quando encontramos esse lugar, somos capazes de governar a nossa vida pessoal, profissional e espiritual, com clareza e firmeza. A alta performance faz parte desse processo. Quando multiplicamos os talentos que Deus nos deu, experimentamos crescimento e plenitude. Assim como o fermento faz a massa crescer, precisamos expandir os nossos dons e talentos. Não devemos nos comparar com os outros, mas buscar o que Deus colocou de único em nós. Plenitude é sobre fortalecimento, é sobre ser completo em Deus, governando a nós mesmos e vivendo em paz sem nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Quando encontramos a nossa essência, o nosso céu, e quando encontramos a nossa essência, o nosso céu e vivemos em alta performance, nós nos tornamos pessoas plenas, refletindo a imagem de Deus na nossa vida. Obrigada, Paty, muito obrigada. Que texto lindo. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Eneida. Bom dia, bonitas. Bom dia. Ai, gente, para que hoje é sexta-feira com esse texto lindo, coisa mais riqueza. Quero te incentivar a ler depois sozinha, como a Eneida falou, seu Efésios 1, na linguagem e a mensagem. Esse texto a Marcinha já carinhosamente já postou lá no grupo. Você pode dar uma olhadinha e se deliciar como a gente se deliciou. Nossa devocional é feita por meio desse livro, para quem está chegando agora, quem está assistindo pelo YouTube, é inspirado pelos nossos líderes, Bispo J.B. Carvalho e Dice Carvalho.
Esse é um grupo de uma iniciativa, de um movimento que começou com 5 amigas no devocional da nossa igreja, da Comunidade das Nações, em Brasília. E você está aqui porque certamente você deve ter visto o nosso nome lá no Instagram ou alguém te indicou. Então, seja muito bem-vinda a estar com a gente. Nós estamos nos preparando nesse junho para a gente poder pegar tudo que a gente tem ouvido e a gente poder alcançar vidas, alcançar pessoas. E a gente está na preparação lá da campanha do agasalho. Eu coloquei no grupo de WhatsApp o passo a passo para você poder ter um norte. Mas fica à vontade de você seguir o jeito que você achar mais interessante. Mas o que não pode você deixar de abrir mão, de você ter a bênção do seu pastor, caso você frequente uma igreja. Pastora, eu não vou a igreja nenhuma, eu gosto de estar aqui. Então, você precisa nos avisar para a gente poder orar por você, a gente te cobrir, porque isso é um campo missionário e precisa ter uma cobertura, tá bom? Se você não está em igreja nenhuma e quer fazer esse movimento, porque esse movimento não é um movimento beneficente de amiguinhas fazendo isso, não é isso, é a gente ser igreja. A gente quer ser igreja, e para ser igreja a gente tem que ter cobertura, tá bom? Está lá o passo a passo, está lá você chamando amigas para fazer, incendeie o coração de amigas para fazer isso junto com você, chame a sua família para fazer parte. A família, às vezes, até faz parte e nem vê, né? Ajuda a gente carregando coisa, enfim. E eu quero te abençoar, caso você precise de ajuda, tá? Quero agradecer publicamente a Juliana, lá de Padre Bernardo, que me ajudou bastante nas ideias, na organização das coisas. Ju, quando eu mando para você, eu me organizo, viu? Vamos embora lá no Plenitude? Que pesquisando, o que é plenitude? Plenitude é você ser completa, é você ser cheia. Hoje é tão raro a gente poder ter a sensação da plenitude, porque a gente está focado em 50 coisas ao mesmo tempo. A gente está focado na maternidade, no casamento, na vida profissional, na saúde física. A gente está focado em muitas coisas, mas às vezes a gente esquece de focar no que a gente é e no que a gente nasceu para ser. Você sabe para que você nasceu? Você já se perguntou isso? Qual é o seu propósito de vida? Por que você nasceu, bonita? Por que você está hoje, aqui, 5h30 da manhã, acordando cedo, com o propósito de poder buscar a Deus? Por que você faz o que você faz? Às vezes eu faço essa pergunta para mim, às vezes eu quero saber por que eu estou na igreja que eu estou, por que eu estou aqui fazendo esse movimento, por que eu estou ministrando as crianças desse jeito, por que eu estou fazendo tal coisa na faculdade. Às vezes a gente precisa parar para pensar isso e responder para a gente. Por que é que você está aqui às 5h30 da manhã e você estabeleceu, que eu estou vendo um monte de carinha aqui que já é familiar, e estabeleceu esse movimento, essa rotina, como uma maneira de você poder ouvir a Deus? Por que você está aqui? Por que é que você, todos os dias, ao sair daqui, faz o que faz? Plenitude está quando você consegue olhar para o que você faz e você encontra completude, você encontra o lugar cheio, o depósito cheio. E aí eu fiquei pensando, bonitas, em que eu poderia trazer para a gente pensar sobre plenitude. E eu quero trazer aqui para você 3 fases de um inseto que as crianças entendem muito bem o que é. Começa com um ovinho parado numa folha. Esse ovinho, né, esse lugar do embrião se transforma numa lagartinha, que a lagartinha se transforma num casulo, até que ela entende e ela recebe o processo. Oh, gente, ninguém ensina esse casulo que ele precisa sair, mas ele sai. Aí ele se esforça e chega a borboleta. Isso é plenitude. Plenitude é você viver as fases da vida até que você encontre para que você está aqui. Então, eu fiquei pensando, o que traz para a gente um lugar de plenitude? Era desse jeito que eu ensinaria para um grupo de crianças, sabendo que a gente vive fases. A plenitude traz sobre nós uma ideia daquilo que a gente vai alcançar com leveza.
E aí a bispa traz, gente, vou fazer um dicionário da bispa Dirce Carvalho. Olha esse termo maravilhoso que eu já até anotei aqui. Precisamos encontrar o nosso céu. Ah, gente, você já encontrou o seu céu? Como borboleta que precisa voar, você já encontrou o seu céu? O lugar de autoridade que Deus nos deu. Quando encontramos esse lugar de autoridade, de leveza, de fluxo, nós somos capazes de governar nossa vida pessoal, profissional, espiritual e com clareza e firmeza. Quando você entende que você não vai passar a vida toda como um ovinho na folha, e nem que você vai ficar por tanto tempo dentro de um casulo, e logo, logo você vai chegar à sua plenitude de ser uma borboleta, aí Deus fala assim, bora voar, bora bonita, bora voar. Esse é o nome da nossa mentoria, algumas aqui já voaram comigo, algumas já viram voando lá em Natal, né? E algumas estão ousando a colocar suas asinhas para fora e voar. Esse é um dia de você poder entender que a plenitude, ela é para você. Pastora, não, eu não mereço. Merece. Merecer, ninguém merece, porque a gente não merece o que Deus nos dá. Mas ele, olha esse texto dizendo para mim e para você que antes de você imaginar, ele já preparou tudo. Ô, gente, entrega para ele o reconhecimento do que você tem. Então, vamos encontrar a plenitude naquilo que existe na nossa mão. Você consegue olhar para a tua vida e ver a plenitude, ver a coisa completa? Ou você é aquela que está sempre insatisfeita, que está sempre reclamando, que está sempre vendo defeito? O marido vai lá no mercado, compra o que você pediu, mas a marca não foi a que você gosta. Aí, primeiro, você reclama. Aí depois, lá de noite, tu lembra de agradecer. Gente, isso não é plenitude, embora ser plena em estabelecer o shalom de Deus. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. O nada quebrado é nada quebrado na palavra, nada quebrado no relacionamento, nada quebrado na relação da família. E eu quero finalizar com você te falando que ontem você já começou a viver sua plenitude. Ontem a gente saiu daqui juntas dessa devocional e eu sugeri que você escrevesse no nosso grupo de WhatsApp 3 características do seu pai. Então, muita gente fez, eu acompanhei lá. Gente, é uma mágica que acontece. Gente, é a coisa mais linda que você vai viver agora. E aí algumas falaram assim, não tenho relação com meu pai, não o conheci, ele não influenciou a minha vida, eu não sei nada dele. Daí eu te dei uma direção. Vai lá e escreve sobre quem Deus é para você como seu pai. E aí várias escreveram. A plenitude está em você olhar as circunstâncias mais difíceis e você poder sair dela completa. Você poder olhar a circunstância que você está, a falta da paternidade que você teve, e você olhar e falar, meu Deus, foi o Senhor que me sustentou. Nessa circunstância, nesse lugar, isso é plenitude. Plenitude não é que está tudo maravilhoso e você está lá com cara de princesa, sapato alto, maquiada, com serviçais te servindo. Não é isso plenitude. Plenitude é você estar no meio da guerra, no meio do campo de batalha, e você está plena, sabendo que você está lutando por algo que Deus lhe mandou fazer. Isso é plenitude. E aí eu quero te dar uma orientação. Não vou dar agora não, porque vocês vão correr para fazer isso, que vocês são igual a criança. Vocês vão me lembrar que eu vou orar aqui, mas eu não posso sair daqui sem te dar uma tarefa simples e linda. Eu sempre choro quando eu me encontro com essa verdade, mas não me deixa sair daqui. Mas eu quero aguçar sua curiosidade. E eu quero também que você hoje, lá no nosso grupo, escreva qual é o seu céu. Você já descobriu qual é o seu céu? O lugar onde você tem autoridade? Aí eu coloquei algumas aqui para poder inspirar vocês. O meu céu, o lugar da minha plenitude, é ensinar, é entregar ideias para as pessoas, mobilizar pessoas. Gente, eu adoro mobilizar pessoas, eu descobri isso há pouco tempo. Eu amo, e é o meu céu, ajudar as pessoas. Mas o meu céu mesmo é resolver problemas. Eu tenho juízo? Não, não tenho juízo. Tem? E ouvir
a voz das crianças e das mães. Esse é o meu lugar de céu. Todos esses lugares. Talvez você fale assim, pastora do céu, eu não sei nenhum céu meu. Deus vai te dar a clareza de onde é que você transita, de onde é que você flui, de onde é que você se movimenta, em que você traz a plenitude do que Deus é. Porque tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é a manifestação de um Deus Pai, ele é assim primeiro. E eu quero te dar essa chance. Pensa aí, bonita, qual é o seu céu? Qual é o lugar que você vai viver a plenitude? Qual é o lugar que você vai completar o seu ciclo e você vai voar? Qual é o lugar? Que esse lugar é onde você vai se sentir segura, onde você vai se sentir parte. Olha a oração de hoje. Deus, me ajude a encontrar a minha essência e a viver no centro do seu propósito. Remova tudo que não faz parte de quem o Senhor criou para eu ser e guia-me ao meu lugar de autoridade, que eu possa multiplicar os meus talentos e viver em plenitude, refletindo a sua imagem. Amém? Vamos orar juntas? Senhor, obrigada. O Senhor não nos fez pela metade. Cada uma de nós clamamos dentro de nós, dentro do nosso coração, às vezes em silêncio, às vezes nem tendo consciência sobre a nossa completude. Onde é que nós estamos? Onde é que podemos ser melhores? Ó Deus, nessa manhã nós queremos encontrar a completude, o lugar de ficar cheia, nesse lugar onde o Senhor tem colocado cada uma de nós. Seja nesse lugar do casamento que não está tão bem quanto a gente gostaria, nesse lugar onde a maternidade traz para a gente os desafios, nesse lugar onde a profissão, Senhor, nos desafia a olhar o outro, a nos colocar e acharmos o nosso lugar, e às vezes é tão difícil, é tão cansativo nos colocarmos nesse lugar emocional de relacionamento profissional. Ó Deus, às vezes é num lugar onde a gente nem tem ideia de onde começar. É lá, Senhor, que a plenitude habita. Quando a gente olha todas essas circunstâncias e a gente acha a essência do que o Senhor é. Nessa manhã, nós te pedimos, revela para aquelas que ainda não encontraram o seu lugar de autoridade, aquele lugar onde a gente flui sem esforço, aquele lugar que a gente faz aquela determinada coisa e parece que o tempo nem passa. Aquele lugar onde a gente vê que a tua boa mão é sobre nós, e não é sobre o que nós fazemos de talento somente, é porque o Senhor nos deu. Nos leva, Deus, a voar nesse dia como borboletas reunidas nessa manhã, para voarmos para o nosso propósito, para acharmos o nosso céu, o lugar onde vamos ser plenas no teu nome. Obrigada por essa manhã. Fortalece as nossas asas para a gente poder voar e voar muito e voar alto. E quando a gente for parar, como borboletas param, e a gente for pausar para colocar os nossos ovinhos na folha, para multiplicarmos o que temos, que sejamos gratas e não resmungonas e não murmuradoras, mas que a gente agradeça. Hoje, nessa sexta-feira, nós dizemos obrigado ao Senhor pelo bondoso Deus que o Senhor é, de preparar tudo, todas as coisas, como Efésios trouxe, para ter a gente no lugar de plenitude. Muito obrigada, Senhor. Nós entregamos essa sexta-feira. Queremos voar com as nossas asas plenas, fortes, nos lugares onde o Senhor está nos colocando, nas circunstâncias que o Senhor tem nos dado. E queremos, ó Deus, multiplicar a sensação da plenitude do amor que o Senhor tem por nós, em todo lugar que formos. Em nome de Jesus. Amém. Vou fazer aqui duas coisas que eu não posso parar de fazer. Primeiro é trazer para você esse texto de presente. É por isso que da primeira vez que eu vi falar da plena confiança que vocês, bonitas, têm no Senhor e do amor que vocês dedicam todos os dias a Ele, a todos os seguidores de Jesus, não pude parar de dar graças a Deus por vocês. Toda vez que eu oro, penso em vocês e dou graças. E além de agradecer, bonitas, peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábias
e dê a cada uma de vocês o discernimento necessário para que conheçam cada vez melhor e entendam um plano que ele traçou para você, apegando-se à imensidão do glorioso caminho da vida que ele tem para você e seus seguidores. A grandiosidade absoluta de sua obra em nós, que confiamos nele. Força bonita, força sem fim, poder sem limite. Sabe onde? A continuação do Efésios 15, 19, nessa Bíblia maravilhosa, a mensagem. Aí eu quero te dar duas tarefas. A primeira é você escrever. Você já encontrou o seu céu? O lugar do seu domínio? O lugar que você transita? O lugar da sua plenitude? Escreve lá. Essa é a primeira tarefa. A segunda é você revisitar as 3 características do seu pai. E você vai ver que você escreveu você mesma. Você vai ver que é você que está lá. Quando eu fui lendo quem eu conheço, eu falei assim, ela está achando que é o pai, é ela. Vai lá ver se o que você escreveu não revela quem você é ou quem você está lutando para ser. Se isso não fizer sentido, me procura lá. Acho bem pouco provável. Procura lá. Pastor, escrevi sobre Deus, ficou mais lindo ainda, porque você vai se ver, se descobrir e se enxergar em 3 características para você viver a sua plenitude. Sabe como que eu quero terminar hoje o nosso encontro, nessa sexta-feira? Dizendo que você pode marcar as pessoas hoje, naquele lugar que você tem a asa forte, assim como o seu pai marcou você e você nem teve ideia. Vai lá ver se não é você. A Edivânia já foi lá, já achou, e é impactante. Meu Deus, eu vi meu pai. Eu vi aqui, sou eu achando que era meu pai. Que a plenitude do nosso Deus te dê hoje uma sexta-feira abundante e que você seja plena e completa e cheia do Senhor por onde você for. Beijo, bonita. Deus te abençoe. Me conta depois lá. 2 tarefas. Primeiro, escrever quais são os seus céus. Segundo revisita lá o que você tem de Deus. Já ia esquecendo de falar com o Mário.